se capacitem. O conhecimento ele é dinâmico. O que você aprendeu 5 anos atrás, talvez hoje já não valha muita coisa. Procure um centro ou um curso, um guru, digamos assim, dentro da especialidade que você quer fazer, que tenha condições de lhe oferecer um treinamento adequado. Invistam em bons cursos, participem de congressos, façam network, façam comunicação. Acho que é importante a comunicação nos dias de hoje, é muito importante você saber se relacionar, saber tratar o seu paciente, conversar, interagir com o colega. Então, isso faz muita diferença. Eu daria essa dica. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, iniciando nossa quarta edição, nosso quarto episódio de Conversa Afinada com o professor Adriano Germano. E recebendo hoje aqui, no nosso estúdio, no estúdio do Revisa Pum, nosso amigo e colega, grande profissional, Sérgio Azevedo. Então, doutor Sérgio Luiz de Azevedo Silva, eu gostaria que você, primeiro, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco, podendo passar um pouco do seu conhecimento, podendo discutir sobre ortodontia, dessa inter-relação ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Nós sabemos que são duas especialidades que têm uma inter-relação muito próxima. Muitos procedimentos eles são realizados em um acordo, dentro de um planejamento, e que muitas vezes o cirurgião ele vai precisar executar um ato operatório para posteriormente o ortodontista, né, atingir o seu objetivo final. Então, quero agradecer, e antes de iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né? Como foi que você resolveu fazer ortodontia, por quê, né, da ortodontia, e depois que você saiu da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde fez sua graduação, qual foi a sua trajetória profissional até aqui? Bom dia, Adriano. Agradeço a oportunidade de ter o privilégio de participar desse seu novo projeto. Você sempre buscando novas formas de se comunicar com seus alunos, com seus colegas de especialidade. É sempre um prazer atender os seus convites, que geralmente você me faz. Eu busco sempre estar disponível. Acho importante essa troca de informações, já que você lida com alunos, com pessoas que buscam evoluir dentro da profissão da odontologia, dentro da especialidade, da sua principalmente, cirurgia bucomaxilofacial. E a gente tenta, de lá para cá, ao longo desses vários anos, nós fizemos graduação junto, fomos da mesma turma, a gente sempre tenta atender o convite dos amigos. Eu me formei em 1996, eu advenho de uma família que existe alguns dentistas, e na época não existia ainda a especialização em ortodontia aqui no nosso estado. Então, todos aqueles que buscavam se tornar ortodontistas no meio dos anos 90, eu formei em 96, tinham que fazer algum tipo de processo seletivo em algum outro estado, principalmente os do sudeste do Brasil, que era onde tinham os cursos mais antigos e com mais tradição dentro da especialidade da ortodontia. Na época, a ortodontia tinha uma grande demanda de alunos e poucos cursos. Então, era praticamente impossível você se formar e adentrar num bom curso de maneira imediata. Você tinha que, muitas das vezes, fazer cursos preparatórios para que você pudesse ficar apto a fazer um processo seletivo e ter alguma chance de lograr êxito. Como a minha família é de dentistas, a gente tinha uma tradição de os meus familiares, que são dentistas antes de mim, terem estudado em Bauru. É um centro tradicional, é filiado à Universidade de São Paulo, a USP de Bauru, uma universidade que já está lá desde os anos 60. E eu, em 1996, me formei no final do ano, e em 97, imediatamente, tanto é que eu perdi alguns eventos da nossa formatura, eu tive que colar grau em separado, eu não fui para o baile da nossa formatura, eu só fui mesmo para a aula da saudade, e
tinha que me credenciar a poder participar dos processos seletivos. Como a demanda de alunos era enorme, eles tinham vários itens que você precisava preencher para que você pudesse, num futuro já não tão perto, conseguir fazer o seu curso que lhe daria o título de especialista em ortodontia. Então, os meus primeiros 6 meses, eu tive que fazer cursos específicos de cefalometria radiográfica, curso de 6 meses, typodontia. Também fiz um outro curso paralelo de oclusão, de 6 meses, na Faculdade de Odontologia de Bauru, para no ano seguinte, apenas em 98, eu poder fazer a prova preparatória para um curso de aperfeiçoamento. Não era nem ainda especialização, eu tinha que fazer um curso de aperfeiçoamento em ortodontia preventiva. Esse curso normalmente era anual, com 12 vagas, e a procura era enorme. Então, você tinha, tipo, 10 alunos para cada vaga. Então, era uma prova que você fazia numa sala ampla, com 120 candidatos, para tirarem 12 ali naquele processo seletivo. E ao longo depois que você passava nesse curso, você tinha aula quinzenais. Então, eu não conseguia morar aqui em Natal, porque ficava longe de me deslocar quinzenalmente para o interior de São Paulo. Bauru fica no oeste paulista. E eu fui morar em Brasília, exatamente por meus familiares dentistas. Alguns deles residiam em Brasília e ficavam mais próximo de eu poder me deslocar mensalmente para Bauru. Então, eu trabalhava lá em clínicas como dentista, comecei a auxiliar como ortodontia numa clínica de um ortodontista amigo da minha família, e mensalmente eu ia 2 vezes ao mês de ônibus, uma viagem longa de 15 horas, fazer esse curso. Para depois, sim, depois desses 2 anos, poder estar apto a prestar uma prova para fazer um treinamento de 6 meses, chamado preparatório para a especialização, onde a gente discutia toda a parte teórica do curso, e depois se fazia um novo processo seletivo para então ter o seu título de especialista. Então, isso consumiu aí 6 anos da minha vida. 1 ano de preparatório, depois 2 anos de ortodontia preventiva interceptativa, tratamento de mais oclusões em pacientes em crescimento. Depois, mais 6 meses de um preparatório para ortodontia, onde todo o conteúdo teórico era visto, para depois, então, eu fiz uma prova para residência. O meu sistema de pós-graduação era em tempo integral, então a gente trabalhava num hospital chamado Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, ligado à USP, conhecido popularmente como Centrinho, que é uma unidade que funciona desde os anos 60 também, onde o foco é tratamento de pacientes com anomalias crâniofaciais, principalmente os portadores de fissura labio-palatal. Então, depois disso aí, eu fiz 3 anos de residência, voltei para Natal em 2003, comecei minha carreira na clínica, fiquei um período na universidade como professor substituto da disciplina de ortodontia, e fiquei ali até 2010, quando eu achei que precisava reciclar alguns conhecimentos e me aprimorar em algumas situações que surgiram de lá para cá e que eu não tinha sido contemplado no meu curso, como o advento da ancoragem esquelética, o uso dos mini parafusos, algumas coisas que a gente precisou melhorar em 2010. Então, eu fiz novamente um mestrado, de 2010 a 2013, e agora, desde abril desse ano, 2025, eu estou cursando o doutorado em ortodontia, agora na Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP de Bauru, e tenho aí mais 3 anos aí para aprender novas práticas, algumas novas técnicas que surgiram até então, e que acho que vai fazer uma diferença no que eu espero na minha carreira para os próximos anos. Bom, então, pessoal, dá para ter uma ideia de como a área da saúde ela evolui, né? Tanto a cirurgia bucomaxilofacial como a própria ortodontia, nos últimos 20 anos, tiveram uma evolução muito grande. E o que o professor Sérgio fala aqui é exatamente toda a sua trajetória, conta um pouquinho que, à medida que você vai evoluir na profissão, outras coisas vão surgindo, e a necessidade de reciclagem ela é fundamental. Então, a gente fazer um curso e achar que aquele curso é o suficiente para toda a nossa vida, isso não é um pensamento, né? Então, a gente precisa, de fato, ter
essa atualização constante. A ciência ela é bastante versátil, né? E, embora a formação básica ela é fundamental e dá o suporte necessário para a prática da noção, mas existe essa necessidade, sem sombra de dúvida. Então, Sérgio, eu falava um pouquinho sobre o manejo aí dos pacientes com deformidades, com as anomalias dentofaciais. Eu diria que existem vários pontos-chave, é óbvio, mas eu chamaria a atenção do diagnóstico. Então, o diagnóstico é realmente um ponto-chave. Você acredita que um diagnóstico bem feito, ele vai nos guiar bem no tratamento ortodôntico ou ortocirúrgico? Sem sombra de dúvida. Em terapia, qualquer que seja ela, o diagnóstico do paciente e do problema que ele apresenta é fundamental. Porque, assim, a forma como você irá tratar, o dispositivo ortodôntico que você vai utilizar, a técnica empregada, ela pode ser mais de uma. Agora, o que o paciente apresenta é único. Seu diagnóstico é único. Na medida que você erre o que o paciente realmente tem e o que é que ele precisa, tudo a partir dali vai ser conduzido de maneira equivocada. Então, o planejamento, ele requer uma boa base de informações diagnósticas. Então, para mim, o melhor profissional é aquele que diagnostica melhor. Então, isso requer tempo, isso não é da noite para o dia, isso requer estudo, esforço, estar conectado com pessoas acima de você que tenham formação adequada para poder lhe ensinar. Isso aí não é. Requer treino, né? Tudo que você precisa fazer com qualidade, com excelência, requer empenho, dedicação. E o que eu vejo muitas vezes as pessoas não dando tempo ao tempo. Não se forma. Principalmente na sua área, eu acho que requer muita prática, né? Vocês precisam fazer procedimentos mais complexos. Os procedimentos que vocês fazem têm uma certa morbidade, já que na ortodontia isso não é tão parecido com o que acontece na cirurgia. Então, eu acho que o diagnóstico é fundamental. Quem melhor vê é aquele que melhor trata. Logicamente que a habilidade manual, ou a parte técnica da ortodontia, ela é de suma importância, mas se o diagnóstico for equivocado, tudo que vier a partir dali não vai conseguir resolver o que realmente o paciente apresenta. Então, você tem que entender o seu paciente, saber o que é que ele apresenta, qual a dor que ele relata, a queixa principal dele, o que motivou ele a buscar os seus serviços, e a partir dali você organizar essas informações da melhor maneira possível para, a partir dali, realizar um planejamento adequado e a condução do caso, principalmente nos casos onde a cirurgia ortognática será a alternativa final da resolução do problema. Eu gostaria que você enumerasse alguns exemplos de quais seriam esses principais erros desse diagnóstico. O que vem aqui na sua cabeça? Então, um diagnóstico, às vezes, de tal deformidade acaba passando batido, trata de uma forma e não consegue um resultado tão bom. Então, você poderia dar alguns exemplos assim, de quais seriam algumas situações específicas assim, de erro diagnóstico que podem contribuir, né, para um resultado não tão bom e que muitas vezes acaba o ortodontista nem aplicando a cirurgia ortognática porque não fez um diagnóstico preciso. Eu acho que, primeiramente, tratar o paciente na perspectiva errada. Por exemplo, o paciente tem uma deformidade esquelética. A ortodontia ela não tem a capacidade de resolver aquele problema, ou seja, muitas vezes menosprezar a maloclusão. A maloclusão severa, onde o paciente apresenta a leitura dos dentes, está relacionada muitas vezes à posição esquelética da maxila e da mandíbula. Então, muitas vezes você levando em conta apenas o aspecto dentário e minimizando a maloclusão em si, você pode equivocadamente conduzir o caso que deveria ser tratado com vistas a uma cirurgia ortognática, tentando camuflar apenas a posição dentária. Isso aí realmente muitas vezes
fica um resultado esteticamente desagradável, funcionalmente também pobre, e muitas vezes você pode até chegar a piorar a condição inicial do paciente, dele ter uma compensação dentária prévia ali, que ele funcionava mais ou menos relativamente bem ao longo daqueles anos todos, e você tentar, com a perspectiva de um diagnóstico equivocado, você tentar melhorar aquela oclusão e deixar uma situação pior do que a inicial. Muito bom, muito bom. Sério, então assim, você falou bem dessa questão no início aqui da sua formação, de toda a sua trajetória, e eu sou professor, e eu sempre fui muito preocupado também com essa questão da formação, e muitas facilidades, né, que nós temos hoje, e as pessoas às vezes buscam facilidades, né, e essas facilidades nem sempre geram uma formação mais sólida. E eu vejo que na ortodontia, né, houve uma proliferação gigantesca, né, de cursos de ortodontia por todo o Brasil. Então, e obviamente que para você, né, ter um curso com uma formação sólida, requer uma série de situações, ter paciência suficiente, ter um corpo docente, ser bem remunerado, ter uma infraestrutura adequada, né? Então, aí a minha pergunta, o que eu sinto ao longo desses anos, eu acho até que houve uma certa melhora, mas que eu percebo ainda, porque eu recebo muitos pacientes, como eu trabalho numa universidade pública, federal, ortodontistas de muitos locais, que tiveram formações em muitos locais. E a gente vê uma certa dificuldade de fazer preparos ortodônticos, de conceitos que são básicos, às vezes, e pacientes que chegam para operar, mas que não estão prontos para operar, falta muita coisa. Então, eu gostaria de que você fizesse algum tipo de comentário. Os cursos de ortodontia, na sua visão, eles enfocam, né, o preparo do paciente para a cirurgia ortodôntica? Existe também uma visão que às vezes pode estar sendo subestimada em termos de opção de tratamento? Eu acho que com relação à proliferação de cursos, como você bem falou, existem muitos de todos os níveis de cursos excelentes. Nós temos diversos cursos muito bons no Brasil, tanto de especialização, onde vai formar o especialista que vai para o consultório tratar pacientes de maneira clínica. Também temos excelentes cursos de pós-graduação voltados para a linha de ensino, mestrado e pesquisa, doutorado também no Brasil, em vários estados possuem bons cursos. Aqui também nós temos, aqui no nosso estado, também cursos de boa qualidade, mas cresceu-se isso de maneira desordenada, como você bem frisou. Então, existem praticamente no Brasil 30 mil ortodontistas, apesar do Brasil ser um país grande, de dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes, eu acho que aqui existe muito ortodontista. E eu posso falar dos cursos que eu fiz, eu não posso me referir à formação ortodôntica do Brasil numa unidade que eu não conheço, num professor que eu não sei como ele trabalha. O que eu posso lhe falar é que nos cursos onde eu fiz, na minha residência, agora estou novamente voltando à, à, à universidade, a cirurgia ortognática era levado com muita seriedade. Então, eu fiz curso em 2000 a 2003 e eu tive 32 horas de curso só voltado para preparo e cirurgia ortognática em pacientes ortodônticos. Então, o nosso professor, a quem eu agradeço sempre a minha formação, na época era o professor Roberto Macoto, ele, antes de ser cirurgião bucomaxilo, ele foi ortodontista, ele fez especialização, foi aluno da primeira turma da Profis, depois ele fez cirurgia, fez mestrado, doutorado, e realmente ele tinha uma boa ideia de que realmente era um preparo ortodôntico adequado, porque ele tinha a visão das duas áreas. Enquanto ortodontista, ele sabia o que é que ele precisava fazer, e quando ele se colocava na posição de cirurgião, ele enxergava tudo que ele gostaria de receber do ortodontista.
Então, realmente, para a gente era muito bom porque ele nos dava orientações desde a colagem, desde da falta de torque, do preciosismo. Ele é um cara muito minimalista, então ele nos educava dessa maneira que a gente tinha que se esmerar, fazer colagens adequadas, usar bons dispositivos, fazer planejamentos integrados. A gente acompanhava ele no planejamento, na parte do preparo, na época ainda não era digital, então você via todo aquele processo do preparo que demorava para se fazer um guia cirúrgico, aquela cirurgia de modelo. Então, realmente, eu tive essa facilidade e oportunidade de acompanhar muitas vezes ele fazendo todo esse manejo aí do que seria uma cirurgia que seria no outro dia. Então, normalmente terminava o expediente às 6 horas, ele ficava até às 11 horas da noite fazendo toda aquela sequência de montar os seus modelos, cortar, fazer o guia, fazer toda aquela cirurgia prévia para no outro dia cedo ir para a cirurgia. Então, o nosso curso realmente formava especialistas em ortodontia com uma visão diferenciada do que é um tratamento ortodôntico cirúrgico. Com relação aos outros cursos, eu acho inapropriado abordado uma coisa que eu não tenho um conhecimento mais participativo de um curso o qual eu não fiz. Sério, e me diga uma coisa, é, indicar uma cirurgia ortognática é algo que não é tão fácil, considerando o procedimento, ele é considerado mórbido, né? Ele vai trazer algum custo biológico mais significativo. Então, o ortodontista, ele é um clínico, mas às vezes ele vai ter que se deparar com essa indicação. Qual a dificuldade ao longo desses anos todos? Qual a dificuldade para você indicar uma cirurgia ortognática? O que é que você tem dificuldade para convencer o paciente? Ou você acha que tem pacientes que são muito fáceis, outros são bem mais difíceis? Você já deixou de atender pacientes que não quiseram fazer ortognática? Então, às vezes eu vejo que o ortodontista dá, caso é um caso, como você falou, o esqueleto, uma deformidade esquelética significativa, mas o paciente não quer fazer cirurgia ortognática, mas o ortodontista pode, de repente, não ter entendido o paciente, vou melhorar alguma coisa aqui, de onde que veio para cá, já melhorou, então isso aqui é suficiente. Então, qual tem sido sua dificuldade na indicação de cirurgia ortognática ao longo desse tempo? Não tenho muito esse problema. Primeiro, porque eu não me submeto exclusivamente à vontade do paciente. Eu acho que um tratamento, para ter sucesso, ele passa por a vontade do paciente, mas também pela indicação do profissional que ali está. Então, eu acho que o caso cirúrgico ele tem que ser conduzido dessa forma. O problema é esquelético, a ortodontia tem 125 anos, a primeira especialidade da odontologia, mas ela não faz milagres. Então, quando o problema não reside na posição de dentes, e sim em bases esqueléticas, a gente tem que entender que a nossa especialidade é limitada. E a gente tem que buscar auxílio naquilo que realmente corrige esses problemas, que é a cirurgia. Então, se o paciente, eu também não gosto de exigir que o paciente faça aquela cirurgia. Eu explico, dou as minhas eh, informações, tento ser o mais claro possível, ético, vou explicar eh, detalhadamente o que é que precisa ser feito e por que que apenas com o tratamento ortodôntico eu não consigo resolver aquela situação. Vou encaminhar para o cirurgião, faço questão que ele marque uma consulta com o cirurgião bucomaxilo para que ele tenha uma outra informação que não só aquela minha, que venha corroborar aquilo que eu falei e que ele tenha esclarecimento de dúvidas com relação ao procedimento cirúrgico, como, por exemplo, o pós-operatório, como será a questão de trabalho, a volta dele à rotina, a questão de, aspectos relacionados à parte ambulatorial, internação, a parte médica do procedimento, né? Que é um procedimento cirúrgico, é de alta complexidade, ele vai ter que fazer uma internação, vai ficar provavelmente ali um dia, no outro dia que ele vai para casa. Então, é sempre importante o paciente ele entender que ele precisa daquilo. Mas, na maioria dos casos, o paciente que busca o meu serviço
com uma deformidade dessa, ele já tem uma ideia prévia que o caso dele não é simples. Então, eu acho que eu tenho uma argumentação razoável, já faço isso há bastante tempo, então tenho uma experiência relativamente boa nesse manejo de situação e quando o paciente fala, não, doutor, eu não queria me submeter a isso, dá para você fazer alguma outra coisa? Quando o caso realmente ele é cirúrgico, eu prefiro não tratar. Digo, olha, não, eu acho que eu não estaria sendo honesto com você e nem comigo, não quero puxar uma responsabilidade de tentar resolver uma coisa que a minha especialidade ela não é apta a resolver isso de maneira isolada. Então, o tratamento que o paciente realmente precisa de uma cirurgia ortognática, ele tem que ser conduzido com vistas a uma cirurgia ortognática futura. E caso o paciente não ache isso viável por N fatores psicológicos, monetários, risco que ele acha que não precisa correr, eu deixo ele bem à vontade para pegar uma outra opinião e, de repente, alguns outros voltam. Então, eu acho que você não pode se pegar isso, vou perder o paciente. Não, acho que você vai perder o paciente se você tratar ele de uma maneira inadequada. Uma pergunta importante, eu acho que indicar também um cirurgião requer levar em consideração alguns fatores. E o que é que você considera para liberar seu paciente de fazer a cirurgia ortognática com um cirurgião? Então, tem algumas preocupações que, de repente, são inegociáveis. Não tem sido sua rotina. Eu acho que sim, né? Imagine assim, um tratamento, qualquer que seja ele requer cuidados, né? Você gera uma expectativa num paciente. Num paciente com a deformidade, essa expectativa é muitas vezes maior, porque imagine aí 25 anos o paciente crescendo na adolescência, com a deformidade, com dificuldade de mastigação, com a estética comprometida, então a autoestima muitas vezes é comprometida. E você ter essa responsabilidade de indicar muitas vezes o caminho, né? Porque muitas vezes o paciente procura o ortodontista e a responsabilidade de indicar quem irá fazer a parte cirúrgica é do ortodontista. Então, isso tem que ser um tratamento integrado. Então, o que é que eu busco na minha indicação? Primeiramente, conhecer o cirurgião em termos profissionais. Então, eu acho que ele tem que ter uma formação sólida, ele tem que ter feito um curso adequado, onde ele, na sua formação, foi exposto a esse tipo de tratamento. A reputação dele, primeiramente, como pessoa, acho que ele tem que ser uma pessoa ética dentro da profissão, fazer aquilo que realmente foi planejado e não tentar fazer algo que não seja adequado para o paciente. Então, tem que ser um profissional que também aceite dialogar. O planejamento ortocirúrgico depende do ortodontista, do cirurgião e do paciente. Então, você ter acesso ao profissional, de trocar uma ideia, fazer um planejamento, tirar dúvida, aceitar também alguns questionamentos do cirurgião, a reputação realmente é fundamental. Então, se eu fosse paciente, eu também iria fazer essa pesquisa, procurar onde o profissional estudou, onde o profissional, qual curso que ele fez, quais pacientes ele operou, qual a experiência que ele tem, de quantos anos, se ele realmente tem uma casuística voltada para a cirurgia ortognática, porque existem muitos profissionais e de vários níveis de competências. E a cirurgia ortognática, no meu modo de entender, é um dos dos procedimentos mais complexos dentro da odontologia, porque requer muitas nuances, tanto é, da parte clínica, você tem que devolver a função e o paciente tem que também ter uma estética associada àquele procedimento. Então, requer muitas habilidades, não se aprende isso do dia para a noite. Assim como a cirurgia maxilofacial, né, evoluiu, houveram muitos avanços ao longo dos anos, a ortodontia também aconteceu isso. Então, a ortodontia de Engel é um pouco diferente da ortodontia de hoje, embora alguns conceitos eles permaneçam. Queria que você citasse aí 2 pontos chaves que moldam a ortodontia moderna hoje. Bom, como você falou, a especialidade vem passando por mudanças.
como a odontologia como um todo. Eu acho que o melhor momento para um paciente ser submetido a um tratamento odontológico, qualquer que seja ele, é os dias de hoje. Porque realmente, com os últimos adventos dentro da profissão, realmente ficou bem mais fácil a parte de fazer um planejamento adequado, você tem muito mais informações do paciente, exames de alta precisão, escaneamento intraoral, e a cirurgia ortognática foi uma das que, no meu modo de entender, mais mudou a forma de vocês trabalharem, né? Antigamente era meio artesanal, com modelos em gesso, com traçados predicativos feitos em negatoscópio, com telerradiografias bidimensionais. Então, hoje, eu acho que dentro da ortodontia, as principais mudanças que eu acredito, primeiramente, os exames tridimensionais. O advento da tomografia com IBIM, no fim do século passado, começo desse milênio, é uma grande mudança de perspectiva, principalmente para os casos cirúrgicos. Acredito também que a ancoragem esquelética também veio com muita qualidade para os nossos resultados, possibilitando tratamentos que antigamente não era possível de ser realizado. A ancoragem esquelética via mini placas ou mini parafusos realmente mudou a profissão de nível. E mais recentemente, nos últimos anos, aí a gente vê a evolução dos alinhadores com a odontologia digital. O fluxo digital realmente eu acho que mudou muito o que a ortodontia oferece para o seu paciente. Então, Sérgio, eu queria chamar a atenção para um item que eu considero muito importante. Né? O nosso colega que assiste o canal, né? Ele também querendo entender um pouquinho, que é o preparo ortosseguro. Então, muitos dos pacientes que vão fazer cirurgia ortognática, a grande maioria deles, de uma maneira geral, eles precisam fazer um preparo ortosseguro, né? Ou seja, precisam ter um tratamento ortodôntico prévio ao procedimento seguro. E existe hoje, né, como você já comentou, os aparelhos invisíveis, né? Esses alinhadores onde você não usa os brackets ortodônticos com um arco para poder fazer a movimentação dentária. E cada vez mais a gente vê os pacientes, né, aderindo a esse tipo de modalidade de tratamento. E como que você vê isso na questão da ortodontia com a finalidade de fazer cirurgia ortognática? E vamos considerar que um dos conceitos fundamentais da estabilidade pós-cirúrgica é uma boa inclusão pós-operatória. Então, a gente precisa operar o paciente e ter uma oclusão relativamente estável no pós-operatório imediato para garantir uma estabilidade no caso, à medida que o processo de reparo ósseo vai acontecendo nos primeiros 6, 12 meses pós-tratamento. E quando você usa um alinhador, essa intercuspidação, ela não é a mesma da intercuspidação de um aparelho ortodôntico convencional. Você acaba gerando um ambiente onde você tem aquele paciente que não quer usar os brackets, mas também quer fazer a cirurgia ortognática. E cada vez mais chega para o cirurgião pacientes que estão sendo preparados com esses aparelhos invisíveis. E você comentasse um pouquinho das vantagens, desvantagens, se você vê com bons olhos os pacientes que estão sendo preparados com esse tipo de dispositivo. Bem, os alinhadores ortodônticos é uma realidade. Não se faz ortodontia nos dias de hoje sem dominar essa ferramenta de tratamento. É uma realidade, vem melhorando gradativamente. Muito recentemente, as melhoras foram consideráveis em termos de planejamento, de confecção desses alinhadores em si. Na parte dos casos cirúrgicos, eu não tenho experiência clínica. Eu nunca conduzi um caso meu cirúrgico com alinhadores, mas sei que é possível. Alinhador é uma ferramenta boa, desde que ela seja bem indicada para casos de média complexidade. Por casos simples, ortodonticamente falando, eles são muito bem recebidos pelos pacientes. O ortodontista consegue corrigir problemas de magnitude mediana ou simples
Naqueles casos mais complexos, não. Ele tem algumas limitações, você vai depender da colaboração do paciente quanto ao uso, então precisa estar em boca de 20 a 22 horas por dia. Naqueles casos onde a maloclusão ela é severa, você tentar fazer isso com o alinhador muitas vezes não é possível, porque ele não se presta a determinados movimentos, por exemplo, premolares muito girados, alguns casos mais severos, o alinhador é uma ferramenta que, no meu modo de entender, ela não é adequada. Então, a minha conduta em casos cirúrgicos é a convencional, foi aquela que eu aprendi e acho que até então ainda é a melhor forma de realizar os casos com vista à cirurgia ortognática, que é aparelhos convencionais, fios e cirurgia ortognática convencional. Sei que existem outras formas, como o benefício antecipado, também não tenho experiência nesse tipo de procedimento, então não acho que eu deva comentar aquilo que eu não faço, então acho que eu vou me restringir àquilo que eu faço. A minha conduta é sempre a mesma, um tratamento integrado com cirurgião, montagem, eu uso aparelhos metálicos, em caso cirúrgico, eu acho que aqueles brackets são os mais adequados ainda, mas sei que é possível se fazer com alinhadores, porque o que é que precisa ser feito no tratamento ortodôntico? Se você descompensar os dentes e possibilitar o cirurgião a corrigir a deformidade esquelética. Qual é a mudança que acontece aí? No bracket convencional, o cirurgião usa esses acessórios para fazer aquela amarração durante o transoperatório. Então, o aparelho faz parte do procedimento cirúrgico na fixação das placas. Como o alinhador não tem essa possibilidade do acessório, você tem que fazer lançar mão de alguma variação. Então, provavelmente você vai botar aí mini parafusos ou botões. Normalmente se faz com mini parafusos, entre os dentes ali, 8 a 4, 4 a 8 mini parafusos, porque precisa, no pós-operatório, o uso de elásticos. Imagina o paciente ficou 20, 30 anos ali com uma deformidade, você muda a função do paciente totalmente no dia seguinte a uma cirurgia ortognática e o elástico ele é necessário para que essa intercuspidação que você falou aí aconteça. O que é que eu vejo de inconveniente? Você passa a depender do paciente. Se ele não usar os elásticos adequadamente no pós-operatório, você pode perder um pouco da qualidade da cirurgia. E eu imagino que os mini parafusos eles sejam desconfortáveis, Com certeza. mais desconfortável do que o bracket. Com certeza. E aí também o paciente talvez não use o elástico da maneira que ele usaria se ele estivesse usando um bracket, um tratamento convencional, digamos assim. Então, qual é o cenário que eu imagino? Ou você continua fazendo da maneira convencional, ou então você, durante o procedimento cirúrgico, você monta um aparelho por um período curto, depois daqueles 60 dias que normalmente o paciente é liberado pelo cirurgião para fazer a movimentação, aí você retiraria o aparelho convencional e fazia um novo escaneamento para prosseguir com o tratamento com alinhadores, porque não vai. Aí, com relação a esse detalhe, também o plástico talvez também atrapalhe, né? Que você fica com uma barreira ali na intercuspidação. Então, como eu não tenho experiência tratando casos cirúrgicos com alinhador, não sei lhe dizer se o resultado final será o mesmo. Não, perfeito. Sempre bom ponderar. E essa questão dos alinhadores, ela está em evolução, obviamente, junto com a cirurgia ortognática. Cada ortodontista e cirurgião, né, vai modificando, né, essas nuances de acordo com o que vai encontrando. E como você falou, já vi várias situações, né, colar botão, botar mini implantes, quando chega a próxima cirurgia, troca pelo aparelho fixo, depois passou os 60, 90 dias, volta para o alinhador e assim sucessivamente. Então, eu acho que isso aí vai ser um protocolo rígido ainda não está bem estabelecido, mas eu acredito que sim. E vai... Ele está em construção, na verdade, né? Não que isso não vai chegar a ser a realidade, mas no meu modo de entender ainda não é. O tratamento convencional ainda
no meu modo de pensar, ainda o mais praticado. Acho que os cirurgiões também devem preferir, porque também o alinhador, muitas vezes, ele não é muito prático para uma maloclusão severa, né? O cirurgião fica bem apreensivo Porque quando trabalha com alinhadores. Então, não é tão confortável, ainda não é tão confortável. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para algumas controvérsias, que claro, até hoje ainda norteia aí a área da cirurgia e da ortodontia. As extrações dos sisos no cérebro. Diga aí, quais são esses pacientes que você indica as extrações dos sisos? Então, eu gostaria que você comentasse. bom, pacientes convencionais de tratamento ortodôntico. Aqueles casos onde eu termino o tratamento, o paciente passou daquela fase onde o siso irá irromper, dos 18 aos 21 anos, e eu noto que ali não há espaço para que aqueles dentes irrompam ou eles estejam semi-irrompidos, estejam causando algum tipo de desconforto ao paciente é, em relação à mucosa, ele morda e aquilo ali esteja machucando na região ali de túbia, principalmente nos terceiros molares inferiores, estejam inflamações recorrentes, infecções recorrentes, fica aquele capuz, aquele dente não consegue vir à boca, porque não tem espaço para ele, que possa causar algum tipo de dano ao segundo molar. Naqueles casos também onde não tenha o antagonista, então, esse terceiro molar, ele tem que, se ele está na boca, ele tem que ter o outro em função, para que ele não extrua e atrapalhe a mordida. Nos casos cirúrgicos, eu sou favorável que se remova os terceiros molares em média 6 meses antes da cirurgia ortognática, para que não cause alguma intercorrência e dificulte durante o procedimento da cirurgia ortognática algum tipo de contratempo para o cirurgião bucomaxilo. Então, não causar uma fratura inadvertida. Então, 6 meses antes é suficiente, extraiam-se os terceiros molares, forme um novo osso ali, principalmente na mandíbula, que é onde a osteotomia passa perto do terceiro molar, e que a cirurgia ortognática seja realizada no melhor tempo possível, sem ter essa possibilidade de acontecer uma intercorrência por causa de um terceiro molar que não foi devidamente avaliado. O ano passado, né, acho não, 2024, nós publicamos uma revisão sistemática no International Journal of Maxillofacial and Surgery sobre o risco de fratura pela presença do terceiro molar em cirurgia ortognática. E nessa revisão sistemática, com meta-análise, a gente conseguiu mostrar que essa relação ela não existia. A gente conseguiu mostrar que a chance de ter fratura incorreta pela presença do terceiro molar era muito semelhante à ter fratura sem a presença do terceiro molar. Mas uma coisa que você sabe que quando a gente pega o artigo, as informações, elas são muito cruas, mas quando você mastiga e começa a discutir o assunto, a gente começa a ver outros horizontes. Isso às vezes acontece porque o camarada que, quando ele sabe que tem um dente incluso ali, então ele é muito mais cuidadoso na hora da osteotomia sagital. Então ele vai com muito mais cuidado e talvez isso seja um fator que faz com que não tenha essa diferença. Recentemente, nós fizemos uma cirurgia ortognática com os residentes e o paciente chegou para fazer a cirurgia ortognática e não tinha removido os terceiros molares. E a residente comentou comigo, professor, mas os artigos estão mostrando hoje em dia, né, que não tem diferenças. Realmente. Mas você vai sentir na prática que existe uma certa diferença. E exatamente foi o que aconteceu. Não houve fratura incorreta, mas houve uma certa dificuldade em separar mandíbula, houve uma certa dificuldade séria ultrapassar ali o dente, a área do dente, e a cirurgia demorou mais tempo Exatamente. para poder fazer a remoção do dente. Então, eu também sou adepto à remoção prévia, né? Prévia desses dentes. Acho que tem vantagens adicionais e tranquiliza bastante o transoperatório do paciente. Gostaria de chamar a atenção para uma outra controvérsia, que é a disjunção, né? A disjunção cirúrgica em pacientes que já concluíram seu crescimento e que precisam de um ganho transversal da maxila. E mudou bastante. Então, a gente, numa época,
onde a gente fazia a eliminação das osteotomias, e se você não eliminasse, né, aquela área de maior condensação óssea, então, quando você usava o aparelho para fazer, né, a separação, né, você tinha muita dor, que causar necrose, mas principalmente dor e problemas periodontais que podiam acontecer, muita expansão dentária e assim por diante. Mas hoje parece que mudou um pouquinho essa visão da ortodontia. A ortodontia tem sido um pouco mais, é, eu não diria agressiva, mas eu diria um pouco mais ousada, mesmo nesses pacientes. Isso é verdade? Sim, hoje com o advento da ancoragem esquelética, eu particularmente não é um procedimento que eu realize mais a cirurgia, a expansão rápida de maxila assistida cirurgicamente. Primeiras indicações são restritas e hoje com o advento dos mini parafusos, você pode fazer disjuntores ancorados em osso, com 4, com 6 parafusos, que você consegue transpor a rigidez dessa sutura palatina mediana nos pacientes adultos. Então, muitas vezes você pode também associar isso com corticotomias, que seriam uma cirurgia mais simples, de maneira mais conservadora, para potencializar ainda de maneira mais eficiente essas expansões. Então, um aparelho bem desenhado, um planejamento baseado em tomografias, onde você tem a possibilidade de mensurar o tamanho dos parafusos, a colocação, a inclinação. Você faz isso aí de maneira guiada, né, com um centro de planejamento. E a gente tem tido bons resultados, tanto que não se vê mais muito dentro dos assuntos ortodônticos mais atuais a possibilidade de fazer a disjunção cirúrgica. Não que não resolva, se resolve, é um procedimento que tem as suas indicações, mas existe um custo, existe uma cirurgia teoricamente ortognática naquilo ali, você pode fazer em consultório, mas também não é o ideal seria no centro cirúrgico, então tem toda essa dificuldade aí, o pós-operatório, o paciente também fica com diastema muito amplo, demora a fechar mais do que o atualmente presente quando você usa, por exemplo, uma ancoragem esquelética. Então, a ancoragem esquelética, nesses casos de expansão cirúrgica em adultos, é realmente uma mudança considerável nos problemas transversos da maxila. Então ficaria mais restrito uma possível falha numa situação como essa, né, ou diante de pacientes, Que não tenha, né, que não têm dente, não tem um suporte, mas mesmo assim, ainda a ancoragem esquelética, ela, mesmo sem desse de suporte, ela está ancorada no osso. Então, ela tem essa possibilidade. E, se não for possível, aí você pode, no segundo momento, fazer a osteotomia como um complemento. E como você já falou, essa ancoragem com mini implants, placas, parafusos extraviolares foi um grande avanço aí da autonomia. E assim, casos você considera que esses dispositivos eles passam a ter um papel fundamental e imprescindível? A ancoragem esquelética, nesses casos que a gente acabou de comentar, por exemplo, em atresias em pacientes adultos, eu acho que é uma boa indicação para esses dispositivos. Naqueles casos onde se precisa distalizar dentes, corrigir inclinações de incisivos, casos ortodônticos cirúrgicos, que a mecânica ela anda um pouco mais célere, né? Já que você tem uma ancoragem esquelética, você consegue corrigir a posição dos dentes de uma maneira mais precisa. Você pode também modificar o plano oclusal, né? Corrigir o plano oclusal em casos de mordidas abertas esqueléticas, onde você pode intruir os dentes posteriores e fechar essas mordidas abertas anteriores de maneira adequada. Também naqueles casos onde você pode também intruir incisivos inferiores com esses mini parafusos e sorriso gengival de magnitude moderada, você conseguir um resultado adequado sem precisar submeter o paciente a uma cirurgia, por exemplo, de impacção de maxila. Mas naqueles casos realmente esqueléticos que a deformidade
de moderada para alta, realmente a cirurgia ortognática ainda é o procedimento, no meu modo de entender, mais adequado. Voltando um pouquinho à questão do diagnóstico, eu gostaria de chamar a atenção, né, que o diagnóstico do paciente com anomalia craniofacial ou deformidade perifacial, né, ele deve ser guiado pela face. Né, ele deve ser guiado pela face. E as classificações mais antigas das deformidades dentafaciais, elas levam muito em consideração a questão relação molar. E eu vejo muito ainda os cirurgiões, os colegas da oncologia, olhando para o paciente, falando, esse paciente aqui, ele é um classe 2, é um classe 3, tá? Olhando, mostrando a face e dizendo que ele é um classe 2, 3, e assim por diante. Então, considerando essa questão da característica facial, nem sempre está batendo com a relação molar, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua opinião nesse aspecto. Bom, como você falou, a classificação molar, ela é genial, né? Então, foi feita pelo pai da ortodontia moderna, Engel, só que em 1899. Então, ficou-se ali, ele era muito influente e aquilo ali foi uma forma de classificar os pacientes em grupos, classe 1, classe 2 e classe 3, onde o parâmetro para diagnóstico nesse tipo de situação era a relação do primeiro molar permanente superior com o primeiro molar permanente inferior. Apesar de genial, ela era incompleta, porque não abordava todos os tipos de problemas, né? Apenas no sentido antero-posterior. Ela não trata de aspectos transversais nem verticais. E a gente sabe que a maloclusão ela é um problema tridimensional. Então, acredito que se Engel fosse vivo, ele seria um dos principais críticos em 2025, quase 126 anos após ele ter descrito o seu processo, isso ainda está sendo utilizado por colegas um outro milênio praticamente, né? Então, não que não funcione, ela é um parâmetro informativo, mas quando você fala classe, você está relacionando a posição de dentes no sentido antero-posterior. Depois, nos anos 70, em 1972, surgiu as 6 chaves de oclusão normal por Andrews, onde essa classificação a nível dentário foi amplamente acrescida de novos detalhes. Também um trabalho brilhante, talvez para mim um dos maiores trabalhos já feitos pela ortodontia e até hoje em voga. Nada é mais completo em termos de oclusão do que as 6 chaves de Andrews. Sendo que Andrews já é uma outra geração, ele faleceu acho que ano passado, ano retrasado, não me recordo, ele viu que aquilo ali também não era definitivo. E ele passou também a complementar o seu sistema de diagnóstico das 6 chaves com a avaliação da face, criando os 6 elementos da harmonia orofacial, onde as 6 chaves era um desses elementos. Então, a face é quem dita. E a ortodontia ela começou com avaliação facial de fotos extravocais e modelos. Com o advento do cefalostato nos anos 30 e a teleradiografia de norma lateral passando a fazer parte do arsenal da ortodontia, a teleradiografia de norma lateral ela não foi criada para se avaliar mecânica ortodôntica ou diagnóstico ortodôntico, sim para se estudar crescimento. Tanto que o trabalho original de Broadbent ela era a PA, que é a teleradiografia de norma frontal, e a teleradiografia de norma lateral. A ideia era o quê? Se verificar o paciente tanto na norma frontal como lateral. Como as imagens da PA, da posterior anterior, tinha muitas sobreposições, ficou um exame em desuso. Ele só utilizado naqueles casos onde as assimetrias eram gritantes e principalmente no caso cirúrgico. Os cirurgiões buscavam esse tipo de exame até um tempo atrás, mas hoje praticamente você não vê uma indicação de uma teleradiografia de norma frontal, uma PA. E a teleradiografia de norma lateral, com o surgimento das análises cefalométricas, por volta dos anos 40, por ali, tornou-se, com também as mecânicas de Tweed e alguns parâmetros que ele criou, com a inclinação do incisivo inferior dentro da sínfise, com uma medida lá que ele classificou como ímpar, aquilo ali tornou-se o norte da ortodontia por muitos anos. E a face ela foi deixada de lado, onde se ficou fazendo-se muitos cálculos, levando aqueles ideais cefalométricos de análise feitas em amostras pequenas, de pacientes de outros países, análise de Stein, análise de Downs, análise de McNamara Jr.
Então, assim, não que a cefalometria não sirva, sendo que ela limitou um pouco a ortodontia ao longo dos anos. Então, no final dos anos 70, 80, os cirurgiões bucomaxilofaciais tiveram importância nisso aí, onde se chegou a um consenso que muitas vezes aqueles planejamentos que eram feitos você não conseguia resolver durante a mecânica ortodôntica. E a face voltou a ter a sua importância. Então, nos anos 80, aqui no Brasil, então eu sou adepto da análise facial, uso ela e eu acho que você entende o paciente hoje de fora para dentro, a face e depois a oclusão. Até um certo tempo atrás era levado o paciente de dentro para fora. Você se preocupava com a oclusão e negligenciava o aspecto facial. Então, muitos pacientes tratados nos anos 80, por exemplo, tinham pré-molares extraídos que muitas vezes não precisava se fazer. Sérgio, então, assim, ao longo desses anos, assim, qual o paciente mais difícil de tratar? Qual a deformidade desse paciente mais difícil de ser tratada do ponto de vista ortodôntico? Eu digo, em termos até mesmo de cirurgia ortognática. Bom, eu acredito que o paciente face curta, no meu modo de entender, ele é o mais complicado devido à dificuldade de se montar o aparelho. Muitas vezes ele tem uma mordida profunda, onde os dentes superiores inviabilizam a montagem adequada do aparelho inferior. Você tem que lançar a mão de algumas situações. E também, em termos cirúrgicos, o paciente face curta, a musculatura trabalha muito contra o resultado cirúrgico. Então, você tem que alongar essa face, né? O terço inferior ali, normalmente ele é menor do que deveria, causando algumas implicações na mordida do paciente, nas proporções faciais. E a cirurgia ortognática ali vai alongar aquela face, tem que botar enxertos, e essa musculatura toda vai trabalhar contra. Acho que os casos mais difíceis, do meu modo de entender, são os verticais, tanto face longa quanto face curta. Sim. Mas o face longa ele é muito beneficiado pela ortognática. Então, você consideraria o face longa o maior beneficiado de todas as deformidades? Não, nem tanto. Acho que o paciente cirúrgico, todo ele que é indicado se fazer um procedimento cirúrgico, é porque a deformidade que ele tem é relevante, né? Todos eles são beneficiados de maneira adequada. Por exemplo, um prognata de mandíbula, ele é muito beneficiado por uma cirurgia ortognática em termos funcionais e também estéticos. Por quê? Porque o prognata de mandíbula, ele é diferente, ele é o único que tem o perfil côncavo, o que é muito diferente da normalidade, né? Os humanos normalmente são convexos, tanto o padrão 1 como o padrão 2 são convexos, e o padrão 3 ele é côncavo, então ele fica muito fora do que a gente usualmente vê no dia a dia, principalmente se ele for do sexo feminino. Então, o paciente prognata de mandíbula mulher, normalmente ela busca a cirurgia, assim como também o paciente padrão 2 por deficiência de mandibular severa, ele é muito beneficiado pela ortognática na parte funcional, porque você abre a via aérea. Então, o paciente, muitas vezes, se tiver apneia obstrutiva do sono, isso aí é resolvido com a cirurgia ortognática. O face longa também, além da oclusão, muitas vezes não engrenar, o paciente tem mordida aberta, esquelética, não fecha a boca, não consegue selar os lábios. Então, a cirurgia ortognática, em todos os padrões, ela beneficia muito. Mas, no meu modo de entender, o pior paciente para se submeter à cirurgia ortognática é o face curta, porque a sua musculatura vai trabalhar negativamente com tudo aquilo que foi feito no procedimento cirúrgico. Sem dúvida, isso é a parte difícil de preparar e o resultado nem sempre é o desejado. É o mais instável, digamos assim. Exatamente. E dentro da hierarquia, né, do procedimento, o reposicionamento inferior, né, ele é bastante instável. O cirurgião hoje usa, né, a toxina botulínica na musculatura mastigatória, usa relaxantes musculares no pós-imediato para diminuir durante os primeiros 6 meses essa potência, né, da musculatura para ter essa musculatura trabalhando menos contra. Além da rotação horária, além dos enxertos, de fixações adequadas, né? Mas, de fato, isso melhorou consideravelmente, mas ainda é uma preocupação por parte do cirurgião também. Agora, já chegando próximo aí ao nosso final, da nossa
quarta edição aí do podcast, eu queria chamar a atenção dos pacientes fissurados. Então, os pacientes fissurados compõem, né, um grupo aí bastante importante das anomalias, das deformidades dento-faciais. É um desafio muito grande tratar esses pacientes. Eu trabalho hoje em um centro, lá no Hospital Infantil Varela Santiago, que é Chile, onde a gente maneja também esses pacientes. E eu sei que você teve uma experiência, né, no centrinho com esse tipo de paciente. E eu gostaria que você fizesse algumas considerações de quais são os pontos mais difíceis de manejar esse paciente. Bom, paciente portador de fissura palatal, paciente que tem uma deformidade severa no nascimento e que ele tem um processo reabilitador longo. Então, é um tratamento que perdura 18, 21 anos, desde a fase que o paciente chega no serviço, onde ele vai, no primeiro momento, passar por cirurgias primárias. A primeira delas é a queiloplastia, que seria o fechamento do lábio, feita por cirurgia plástica, né? Então, são cirurgiões plásticos que fazem normalmente essa primeira abordagem. Depois, no primeiro ano, antes dele aprender a falar, idealmente é feita a palatoplastia, onde o palato ele é fechado por cirurgia ali na parte do tecido mole, você fecha a fissura com incisões relaxantes, que são cicatrizadas em segunda intenção, e depois o paciente vai sendo acompanhado naquela parte ali da odontopediatria, do serviço social, da parte da pediatria médica, e por volta dos 9 anos, ele vai dar início ao seu tratamento ortodôntico, na maioria das vezes. E por que aos 9 anos? Porque o tratamento ortodôntico em pacientes portadores de fissura palatal, ele é muito recidivante. Então, se você tratar um paciente numa dentadura descida, por exemplo, não tem muito sentido. Então, se deixa ali por volta dos 9 anos, dá-se início ao tratamento ortodôntico. Muitos desses pacientes precisam de expansões, essa maxila ela sofre a ação das cirurgias primárias, das cicatrizes desse lábio e dessa palatoplastia, faz com que essa maxila ela não tenha sua dimensão transversa e anteroposterior adequada, e esse paciente ele vai fazer um tratamento ortodôntico ali para visar uma cirurgia de enxerto ósseo alveolar secundário, que normalmente é por volta ali dos 9 aos 12 anos, onde o canino vai romper. Então, você faz uma disjunção, coloca-se tira o expansor, porque vai dificultar a cirurgia de enxerto, coloca-se um aparelho ali com uma contenção, e o paciente é submetido a uma cirurgia onde vai tirar osso do seu quadril e vai ser enxertado naquela região da fissura. E aí o canino vai ser estimulado naquela área para que esse enxerto realmente seja satisfatório, e o paciente vai ser conduzido no seu tratamento ortodôntico, que nos casos em fissuras menores ou que a maloclusão não é tão severa, pode ser conduzido apenas com tratamento ortodôntico, mas a grande maioria dos casos, realmente, eles precisam de cirurgia ortognática. Então, esse caso é conduzido, você tem que ter algumas noções básicas. O importante é o quê? O paciente está num centro que seja habilitado a fazer todo esse processo. Então, eu tive a oportunidade de estudar num centro de referência, o Centrinho é um hospital dos anos 60 do século passado, tem ao longo desses 60 e poucos anos aí de existência, 120 mil pacientes cadastrados, tem 160 profissionais hoje trabalhando dentro desse hospital, tem 3.500 pacientes atualmente sendo atendidos dentro da ortodontia, tem-se uma fila de espera ainda de 1.300 pacientes, então um tratamento que hoje ele é descentralizado, acho que existem 24 unidades no Brasil que fazem esse tipo de tratamento nesses pacientes, aqui o Varela Santiago é um, como você se referiu aí, e precisa de equipe multidisciplinar, onde todos os profissionais envolvidos nesse processo reabilitador tenham familiarização com a sequência do tratamento. Então, tem que ser bem projetado para que lá na frente, aos 21 anos, esse tratamento seja finalizado após a ortognática e seja feito pequenas cirurgias reparadoras para melhorar um lábio, um ajuste final no nariz. Então, realmente precisa de uma equipe multidisciplinar. O tratamento ortodôntico, no meu modo de entender, ele é o mesmo, não existem problemas inerentes ao fissurado, né? Existem problemas mais frequentes no fissurado. Então, você lida com pacientes que normalmente têm
problemas de tracionar canino, agenesias, mas é o dia a dia do ortodontista. O cuidado ali é só naquela fase ali, enquanto ainda não tem o enxerto, você não pode jogar o dente para dentro da fissura. E é uma coisa que a gente vê bastante ainda, né? Infelizmente. Tô sério, então assim, finalizando aqui nosso podcast, já chegando no final, eu queria que você tivesse 2 comentários. Primeiro comentário, o que é que você espera da ortodontia nos próximos 10 anos? O que é que você imagina? Daqui a 10 anos, acho que a ortodontia vai estar. E também, qual o conselho que você dá ao jovem estudante que se interessa por ortodontia? O que é que ele almeja, assim, o que é que ele deve buscar? Então, essas 2 perguntas aí para a gente finalizar o nosso bate-papo. Nos próximos 10 anos, eu acredito que a ortodontia ela vai estar cada vez mais digital. Esse fluxo digital vai ser rotina. Ainda hoje a gente ainda vê exames bidimensionais, modelos em gesso. Eu acredito que com o passar dos 10 anos seguintes, aí, isso aí seja é, caia em desuso, devido ao barateamento desses exames, das doses de radiações mais baixas desses tomógrafos, do acesso ao escaneamento intrabucal. Acredito que o fluxo digital vai ser a tônica da profissão nos próximos 10 anos. Acredito também que espero, né, verdade, que ela seja cada vez mais preventiva e não tanto invasiva. Amanhã estaremos começando o mês de julho e é um mês importante para a ortodontia porque tem a campanha chamada Julho Laranja, que é o quê? A ideia de que um paciente dele deve ser avaliado por um ortodontista de maneira precoce, por volta dos 6, 7 anos de idade, e não deixar uma maloclusão se manifestar e só ser avaliado por volta dos 12 anos, que é quando já se está no estado de dentadura permanente. Então, o Júlio Laranja visa exatamente isso, cuidados precoces, sorriso para a vida inteira. Então, é uma campanha que já tem um certo destaque, foi acolhida por todos os ortodontistas praticamente do Brasil, então acredito que os cuidados precoces, o diagnóstico apurado, tem que ser a tônica da ortodontia moderna, onde o paciente é o centro do tratamento, não a técnica, o tipo de aparelho, o mercado. Não pode ser assim, tem que ser focado no paciente. O que é que ele tem, o que é que precisa ser feito, protocolos. Então, a ortodontia tem protocolos, ela é baseada em evidência científica, então isso tem que ser levado em conta. E para aqueles que querem fazer ortodontia, as dicas que eu dou é se capacitem. O conhecimento ele é dinâmico, o que você aprendeu 5 anos atrás talvez hoje já não valha muita coisa. Procure um centro ou um curso, um guru, digamos assim, dentro da especialidade que você quer fazer, que tenha condições de lhe oferecer um treinamento adequado. Invistam em bons cursos, participem de congressos, façam network, façam comunicação. Acho que é importante a comunicação nos dias de hoje, é muito importante você saber se relacionar, saber tratar o seu paciente, conversar, interagir com o colega. Então, isso faz muita diferença. Eu daria essa dica. Procure um lugar bom, se dedique, entenda que você não vai se tornar um ortodontista qualificado da noite para o dia, requer tempo, requer muito investimento de tempo, de cursos, de tornar-se completo em qualquer área que você for atuar, demanda tempo. Então, procure as pessoas certas, se dedique, fotografe seus casos, trabalhe com bons exames, use bons dispositivos, aqueles que realmente têm evidência científica e não porque é a tecnologia do momento. Acho importante isso, você ter aquilo bem consolidado na literatura para que você possa utilizar. E, normalmente, quem faz essa sequência aí de se dedicar a procurar boas informações são aqueles que vão fazer a diferença dentro da profissão. E está sempre se atualizando, né? Isso é fundamental. Para tudo. Não existe qualidade em nada que você não invista tempo e disposição. Sem sombra de dúvida. Não pode se trancar dentro do consultório por resto da vida. Bem, pessoal, então, finalizando aqui o episódio, nosso 4º episódio, com o doutor Sérgio Azevedo, ortodontista. Agradecendo aí mais uma vez, Sérgio, por você estar aqui conosco, passando
pouco da sua experiência, do seu conhecimento nesse bate-papo, que eu não tenho dúvida que acrescentou bastante aos nossos ouvintes. Agradeço também ao Revisa Público, né, pelo apoio ao podcast. E se você tem interesse em fazer algum curso preparatório para residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, o Revisa Público aqui é uma oportunidade, né, já com grande know-how aí no assunto. E a gente vai deixar aqui na tela, né, um cupomzinho afinada. Vocês ganham desconto aí na hora que você se inscreve aí no Revisa Muito, tá certo? Então, próximo episódio, gente, nosso quinto episódio, a gente vai falar de um tema também bem interessante, que é a cirurgia bucomaxilofacial e as próteses, né, bucomaxilofaciais. A gente vai receber aqui um colega, Flávio Bezerra, onde a gente vai falar um pouquinho desse tema, né, de onde essas próteses podem ser utilizadas, em que situações, os avanços que também estão acontecendo com a possibilidade do fluxo digital. Então, tudo isso acaba gerando novidades também. Então, mais uma vez, agradeço a vocês pela audiência e estamos sempre à disposição no nosso canal, no YouTube, no nosso Instagram, para que a gente possa tirar alguma dúvida aos amantes da cirurgia, da odontologia, da cirurgia e traumatologia por maxilofacial. Muito obrigado.